irmãos. Abramos a palavra de Deus em Isaías 42, versículo 8. Hoje nós vamos estudar sobre a gravidade da idolatria e o subtema é: já que ela é grave, então é melhor ter cuidado. Esse é o alerta que o autor nos fará refletir. A gravidade da idolatria, então é melhor a gente ter cuidado. Cuidado porque quando nós falamos de idolatria, nos preocupamos com imagens de esculturas ou algo representativo, quando na verdade a gente vai aprender que a idolatria ela se estende para outras coisas das quais nós não nos preocupamos, por isso é bom ter um cuidado. O texto de Isaías 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O Senhor, nas Escrituras, durante todo o Antigo Testamento, nós vamos ver este alerta do Senhor pelos profetas, atrás pelos juízes, um pouquinho mais atrás pelos pais, né, pelos homens do passado, que sempre alertaram que o Senhor é um Deus zeloso, que é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. O Senhor é um Deus que requer dos seus adoradores exclusividade na adoração, haja vista que este é o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Não fará nenhuma imagem de escultura para ti, vai acrescentando tudo ali para que se adore só a Deus. Então, um esboço rápido para a gente poder entender que caminho que nós vamos seguir nessa manhã. Você fique livre para perguntar. Tem algum ponto que pode gerar alguma dúvida referente a tal fala que eu vou dizer, né? Redundância, a tal fala, né? Você pode levantar a mão, pode perguntar. É uma escola bíblica, então é uma escola onde nós devemos perguntar e tirar as nossas dúvidas acerca do que eu vou falar. Então nós temos aí a nossa introdução, nós vamos definir morfologicamente o que significa idolatria. Tá? Primeiro capítulo, nós vamos falar sobre os grandes desafios que a igreja tem quando se fala de idolatria. No capítulo 2, ou segundo capítulo, nós vamos falar sobre a idolatria como um deboche, né? Como um deboche de Deus. Terceiro, nós vamos falar sobre o tato e a firmeza dos apóstolos perante a idolatria. Como foi que eles, então, identificaram e qual foi o posicionamento dos apóstolos mediante ao ato de idolatria. E dentro disso, nós vamos ver que eles tinham uma tratativa com os pagãos, então os apóstolos, mediante a idolatria, tratavam os pagãos de uma forma, mas com os crentes, o tom era outro. Com os crentes que praticavam idolatria, o tom era outro. Então, Paulo usa até mesmo um dos sacramentos para mostrar aos cristãos um tom bem exortativo de quanto é perigoso a idolatria e em que ela está associada. E, por fim, nós teremos a nossa conclusão e algumas aplicações para a nossa vida. Então, nós temos aqui os objetivos do qual o irmã Zilda já nos falou, mas o objetivo era detectar idolatrias. Nós precisamos detectar idolatria. E muitos cristãos dizem assim, mas eu não sou um idólatra. Eu não idolatro nada, eu não idolatro. Porque na mente do cristão está o quê? Uma imagem de escultura. Mas nós vamos ver que, de repente, nós podemos ser idólatras e não sabemos, ou não, porque nós não detectamos a idolatria. Então, nossa função é detectar a idolatria. O que é que está roubando nosso coração? Eu vou apresentar no final, mas esse é um livro que nos ajuda muito. Esse livro do Philip Fox, Idolatria do Coração. Tem outros livros que eu vou identificar, mas esse livro é fundamental. Ele é muito bom porque ele ajuda-nos a detectar o que está no nosso coração, que tipo de idolatria o nosso coração está praticando nos dias de hoje. Então ele vai nos levar para as Escrituras para realmente nos fazer entender que o nosso coração, ele é não dispositivo, mas ele corre risco de ser um coração idólatra. Então, depois,
Se alguém desejar ler, sempre estou à disposição para emprestar. Tá? Então, o primeiro objetivo é esse. O segundo objetivo é fugir dos ídolos. Uma vez que você detectou, corra dele. Fuja dos ídolos. Não fique flertando com ele, mas corra. Terceiro objetivo é, detectou, foge, cuide do seu coração para que ele não se acostume a ser um coração idólatra. Nós vamos ver que esse é o grande perigo, porque o coração ele é sujeito a isso. Um quarto objetivo é ter cuidado com a glória de Deus. Por quê? Todo coração idólatra é uma ofensa à glória de Deus. Todo coração idólatra, ele não dá glória a Deus. Nós vamos também explicar isso aí. Um quinto objetivo é cuidado com as atrações do mundo. Porque o idólatra, ele não guardando o seu coração e não dando glória a Deus, ele vai ser atraído pelas idolatrias que o mundo oferece. Todas aquelas idolatrias que o coração está pronto para receber. Então, nós temos que tomar cuidado com as atrações do mundo. O que é que o mundo, que tipo de ídolo o mundo está oferecendo para que nós venhamos o adorar? E, por fim, buscar a Deus em todo o tempo. É o único remédio contra a idolatria. Nós vamos ver isso no final da nossa aula. Como vencer a idolatria? Buscando a Deus todo o tempo. Bom, a idolatria. O que é uma idolatria? Segundo o dicionário eudício, né, é uma ação de cultuar ídolos ou cultuar, ou melhor, né? Aqui está bem claro. Ou o culto que se faz aos ídolos. Então, é uma ação de cultuar ídolos ou culto que faz aos ídolos. É um excesso de amor, admiração, e essa admiração ela é demonstrada de maneira exagerada, exacerbada. E ali nós temos uma figura de um dos primeiros atos de idolatria nas Escrituras, lá em Êxodo 32, quando o povo fez para si uma imagem de um bezerro e adorou e tirou a glória de Deus, colocou nessa imagem e através da idolatria o povo então se perdeu em todos os sentidos. Então, idolatria é cultuar algum ídolo. Tá? Cultuar algum ídolo, fazer uma adoração, um excesso de amor por alguma coisa pode ser uma idolatria. Uma admiração demonstrada de maneira exagerada pode te levar a uma idolatria. Essa é a definição de idolatria. Ela, mais exegeticamente falando, idolatria, ela vem do grego, aí está, o grego, né, idolatria, está escrito aí, né, idolatria, significa culto a falsos deuses ou adoração de ídolos. Esta adoração pode se referir a ídolos ou imagens propriamente ditas, ou então a tudo aquilo que porventura ocupe o lugar de Deus no coração do homem. Porque Deus abomina qualquer tipo de idolatria. Por quê? Por que Deus não suporta a idolatria? Por que durante todo o Velho Testamento, o povo de Israel ele é exortado de maneira dura e ele vai inclusive para o exílio? E um dos motivos que ele vai para o exílio é a idolatria. Por que Deus combate a idolatria? Nós vemos no Salmo 115, muito conhecido, e também em 1 Coríntios 8, a Bíblia afirmando que o ídolo em si é apenas um pedaço de madeira, ou um pedaço de pedra, ou de algum artifício. Ele é um objeto, né, que é esculpido por mãos humanas que nenhum poder tem em si mesmo. Então, o ídolo ele é vazio, ele é sem vida. Então, o ídolo ele não tem poder em si mesmo. Se a gente for uma das cenas mais emblemáticas para mim que representa como o ídolo ele é vazio, ele é inútil, quando o povo de Israel tem a arca levada pelos filisteus. Então o rei dos filisteus manda colocar a arca de Deus no templo de Dagon. E aí no dia seguinte o sacerdote de Dagon vai lá, é um nome complicado, Dagon, né? Dagon, ele chega lá, Dagon está todo se curvando a imagem, né? A arca. E aí fica aquela indignação, aquela coisa, aquele fuzuê danado,
e depois, no outro dia, eles vão ver que Dagon está caído sem a sua cabeça, né? Despedaçado lá. Ou seja, o ídolo nada pode fazer diante da glória de Deus, senão Deus fazê-los curvar, uma forma representativa de que todos devem se curvar a Deus. Dagon não era o grande Deus dos filisteus, que dava a eles vitória, que dava a eles a prosperidade, a fertilidade, tudo, mas diante da glória de Deus, o ídolo nada pôde fazer. Então, essa é a definição na Escritura, que a Escritura nos dá, que tudo aquilo que rouba o coração, tudo aquilo que ocupa o nosso coração é idolatria. Concordemos ou não concordemos, tudo aquilo que ocupa o nosso coração é uma idolatria. E aí, João Calvino, replicando outro estudioso, ele disse essa frase que perpetua até os dias de hoje. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Calvino diz isso. O coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. Ou seja, nós temos propensão a ser idólatras, porque o nosso coração ele fabrica ídolos todos os dias, desde nossa tenridade, nosso ainda criança, como na nossa velhice. Nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. Nosso coração ele tem esse dom de fabricar ídolos. Então essa é uma frase verdadeira de João Calvino que faz muito sentido, porque olha só o que o nosso coração tem. Nosso coração, ele pratica a idolatria. Né? O que é idolatria? Está fácil, né? A figura está demonstrando ali. É quando? Mais específico. Quando a pessoa ela acha que ela é um fim em si mesmo. Quando ela se vê como um Deus. E notem, ninguém vai sair dizendo assim, não, mas eu sou Deus, que maravilha, eu não sinto, não. Claro que teve ao longo da história alguns que se olharam no espelho literalmente e falaram assim, nossa, mas como eu estou arrebentando hoje, eu sou bom, eu sou, né, como diria a música, eu sou o bom, ele é o bom, né? A música mais ou menos seu Dino conhece. Então, claro que o cara não vai sair assim, né? Autossuficiente, quando a pessoa diz assim, não, eu consigo resolver tudo o que eu quero. A minha vida sou eu quem dita as regras. Quem põe o prato de comida na mesa sou eu. Quem paga as contas sou eu. Quem faz isso sou eu. Quando ele transfere tudo para ele é um egolátrico. Um egolátrico. Ele está idolatrando a ele mesmo. Ele mesmo. Então isso é um perigo. Claro que surgiram alguns homens que literalmente se fizeram deuses. Imperadores, lembra o caso de Nabucodonosor? Nabucodonosor se denominou um deus, Herodes também. Herodes olhou para o jardim suspenso da Babilônia e disse o quê? Isso aqui é maravilhoso, cara. Olha que coisa bela. Isso não pode ter sido feito pela mão de um homem, senão de um Deus. Claro, ele foi o grande articulador daquela beleza que até hoje nós veneramos, no sentido de reconhecer que é belo. Herodes falou, isso aqui fui eu tive essa brilhante ideia de fazer isso aqui, eu sou um Deus. E foi comido de bicho, assim como o Nabucodonosor teve que pastar, né? Aquele ditado, vai pastar, é porque caso de Nabucodonosor, quando a gente diz, a pessoa está enchendo muito a paciência, fala, vai pastar, Nabucodonosor é o responsável por esse ditado popular. Então, nós temos propensão a praticar a idolatria a si mesmo. A idolatria religiosa, quando nós praticamos, seguimos ídolos falsos, de verdade, de religiões mesmo. Notem que é um perigo também quando nós idolatramos a nossa igreja. Veja, nós não tem problema nenhum eu gostar da minha igreja. Eu entender que a minha igreja é a igreja que pratica o ensinamento bíblico fiel. Não tem problema nenhum. Mas eu já vi muitos cristãos de denominações sérias dizer assim, só há salvação aqui. Quando eu digo que só há salvação aqui, é uma espécie de idolatria. Porque eu estou dizendo aqui, só esta igreja santa, perfeita, ela tem capacidade de salvar. Voltando um pouquinho sobre a idolatria, eu disse isso na quinta, né? É bem interessante, eu lembrei agora, do livro que eu estou lendo, do David Wilkerson, quando ele fica preocupado depois de 4 dias evangelizando num grande congresso para
reunir todas as gangues de Nova York, e então ele fica chateado, porque um ginásio para mais de 1.000 ou 2.000 pessoas, tinham ali 100 pessoas, e tudo rindo, debochando, meninas se pegando, droga correndo solto, e ele ali chateado porque não está tendo resultado. Então, e ele tem feito tudo, ele tem convidado, tem preparado o sermão maravilhoso, tem feito tudo, se esforçando, e ele então, quando ele está dando carona a um presidente de uma das gangues, ele está chateado e esse presidente fala assim: Ei, David, foi que você está chateado? Fala aí. Ele, não, fala. Aí, não, do Congresso, tal. Ele fala assim: David, fica tranquilo, você tem se esforçado muito. E aí, nesse momento, ele começa a rir. O David Wilkerson começa a rir. E o menino não entende, fala: tá debochando de mim e tal, aquela coisa, né? Se fosse hoje, tá me tirando e tal. E ele fala assim: ele então entende que Deus usou aquele rapaz para falar com ele de que o problema do David Wilkerson era o quê? Ele estava olhando para o esforço dele, para o que ele fez, para as ações de preparo, de administrativo, de teológica e tal, e deixando quem deveria realmente fazer as coisas fazer, que é Deus. Então, nesse momento, ele escreve lá que ele entendeu que não era mais os esforços deles, mas sim deixar Deus fazer o que ele quisera fazer. Então, muitas vezes a gente quer tomar a ação de Deus e nós fazermos. Ah, essa igreja não vai para frente porque nós não temos feito muita coisa, ou nós não estamos se esforçando. O maior esforço nosso, eu não estou dizendo que nós não temos que nos esforçar, até porque as Escrituras nos convidam a isso, mas nós sempre temos que entender que é Deus quem rege a sua obra. Tá? Então, idolatria religiosa, eu falei, nós temos problema de idolatria tecnológica, e aqui, né, isso aqui é uma idolatria dos nossos tempos. Quando nós não nos desapegamos do nosso ídolo chamado tecnologia, seja ele um celular, um videogame, computador, uma televisão, ou seja, qualquer um desses aparelhos. Quando nós vivemos para ele, e notem que isso é uma prática idolátrica muito forte nos dias de hoje. As pessoas não conseguem mais deixar o seu ídolo nem para tomar um café. Tem que tomar um café diante do celular, diante da televisão, ou jantar, ou mesmo dormir ali com o controle na mão. Quem nunca que atire a primeira pedra, né? Então isso é uma prática de idolatria. E uma das ações que nós temos que fazer é controlar essas coisas, não deixar ser controladas por elas. E não viver como se sem isso nós não poderíamos viver. Quando as pessoas ligam a televisão e nem quer saber o que está passando lá, liga e deixa lá ligada, porque tem que ouvir a voz do ídolo. Só o fato de estar ligado ali já traz tranquilidade e paz para aquela pessoa. E eu conheci muita gente da minha família, que tinha esse hábito. Chegava às 8 horas da manhã, ligava a televisão, lá naquele canal, e deixava até o final da noite, só para ouvir a voz, enquanto estava lavando louça, comendo, tomando banho, limpando a casa, lavando roupa, ouvir a voz do ídolo falando. Então isso é uma espécie de idolatria que nós temos que tomar muito cuidado. Né? Não poder ficar sem isso. Tá? Haja vista que o crente ele esquece a Bíblia, não sente falta dela, mas se esqueceu o celular. Ele vira um mundo, né? Volta em casa, se deixou dentro do carro, esqueceu a chave, quebra dentro do carro. Tá? Faz tudo porque não pode ficar sem o celular, porque não, hoje em dia não dá mais para ficar. Todas as minhas informações de banco, de contatos, de aulas, as desculpas são muito legais, né? Não, eu tenho o celular porque dá para estudar pelo celular. Então a desculpa é sempre essa. Mas você vai ver, pesquisas recentes mostram que a maior parte das pessoas gastam tempo no celular, sabe com o quê? Não é estudando. Existe uma boa parte que use para isso, para estudar, para se formar. Mas é para ver vídeos. E é interessante que a gente perde horas e horas só fazendo dedinho assim, ó, e rindo. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, né? Fica assim. Só lá e o ídolo sendo alimentado pelo ídolo. Só esse movimentozinho com o dedo para baixo e rindo, vendo vários vídeos lá. É a maior parte do tempo que as pessoas gastam. Exercitando um dedo, né, acariciando o ídolo e rindo, se divertindo, sendo alimentado pelo ídolo. Então isso é um perigo. Nosso coração também pratica idolatria política. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente.
Isso é um pecado, é idolatria quando nós veneramos um político além daquilo de qual ele deve receber. O que ele deve receber de nós? Respeito, admiração se está fazendo um bom trabalho e cobrança se ele estiver fazendo um mau trabalho. Agora, como nós vivemos nos últimos anos, famílias rachadas, famílias que não se falam até hoje, crentes que não se falam até hoje porque um escolheu o A, o outro escolheu o B e não se falam mais, fizeram disso seus ídolos. Então aqueles seguidores dos ídolos A não falam mais com os seguidores do ídolo B. E na verdade os dois são idólatras. Ou os três, ou os quatro, que sejam. Então, idolatria política é algo que nós vamos praticando muito e já entrou na igreja. Quando o púlpito é substituído pelo palco, quando a glória de Deus é substituída pela glória ao homem, quando o altar do Senhor já não é mais o altar do Senhor, é o altar deles, dos políticos, que entram e saem, fazem o que quer e recebem culto de veneração a eles. A idolatria ao dinheiro, à riqueza, é outra coisa muito praticada pelo nosso coração, quando nós deixamos nosso coração ser seduzidos pela idolatria das finanças, da riqueza, de possuir. E aqui entra todo tipo de prática de riqueza. Loteria esportiva, quando as pessoas têm confiam, nós estávamos conversando com alguém sobre isso, né? Quando as pessoas põem a sua expectativa em algum tipo de jogo de azar, seja loteria, seja rifa, seja qualquer outro tipo, ela está dizendo assim, é isso aqui que vai me dar a minha prosperidade. É este aqui que vai me dar o meu sustento financeiro, e não mais o Senhor. E muita gente, muito crente, que não percebe que está jogando dinheiro fora, quando vai lá fazer a sua loteria, os seus jogos de azar, jogo do bicho, né? E sonha lá com o dragão de Apocalipse. Opa, dragão, vou lá, vai no bicho e joga lá no número daquele animal. Mas são pessoas que questionam o dízimo, por exemplo. Questionam o dízimo. Eu tive que lidar com uma situação essa semana bem complicada. Não aqui, tá fora do estado, aqui, em outro lugar. De uma pessoa que eu conheço com a questão do dízimo. A questão do dízimo, uma pessoa diz assim, por que nós temos que dar o dízimo, não sei o quê, tal. Eu não concordo com a confissão de fé de Westminster, não concordo com isso aqui, tal. Falei, olha, concordando ou não, todo presbiteriano sabe quais são os seus símbolos de fé. Se um presbiteriano não honra os seus símbolos de fé, não é presbiteriano. A confissão de fé, os símbolos de fé não são maiores do que a Bíblia, eles não são inspirados, inerrantes e não têm a harmonia que a Bíblia tem, mas nós fizemos a profissão de fé dizendo que nós subscrevemos os nossos símbolos de fé, que são as fiéis interpretações do texto bíblico. Simplesmente isso. Então, o mamon, ele faz com que a gente questione as escrituras, com que a gente questione nossos símbolos de fé e que com a gente questione essas práticas que são nossas, dízimos, ofertas e outras coisas que envolvem as finanças da igreja. Então, o ídolo diz, quem pode dar a prosperidade para você sou eu. Venha a mim. Faça o seu votinho, faça a sua fezinha. Né? Escolhe aí o número que você vai. Né? Então, esse é um perigo. Quais são os grandes desafios que a igreja do tempo moderno tem quando se fala de idolatria, meus irmãos? Esse é o primeiro tópico da nossa revista. E aí vai dizer que ao longo da história o povo de Deus teve que lidar com muitos desafios e grandes embates quando se refere à adoração monogâmica, ou seja, a adoração a um único e exclusivo Deus. E por crer em um só Deus revelado em um único livro, nós somos acusados primeiro de arrogantes. Vocês são muito arrogantes, porque vocês acham que somente esse livro, né, de vocês e somente essa fé exclusiva de vocês é a verdadeira. Quando nós podemos ter outros deuses como tinham no passado. Eu estava vendo alguns artigos sobre isso, né, sobre teses e sobre questionamentos da monogamia, né, da questão de ser de um único Deus, quando eles acusam, dizendo assim, não, mas lá o povo de Israel, eles não tinham só Deus, eles seguiam outros deuses, ou por exemplo, os ídolos do lar. Nós já explicamos aqui a semana o que funcionava os ídolos do lar, né, o ídolo do lar. Eles seguiam outros deuses que eles aprenderam no Egito e depois na sua peregrinação. Essa era uma prática dos pagãos.
ter o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do mar, o Deus da fertilidade, né? O Deus da terra, o Deus da colheita. Então, para tudo tinha um Deus quem era o responsável por aquilo. Mais na frente, passado muitos anos, os gregos vão aperfeiçoar isso no sentido de dizer há um Deus que é o Deus dos deuses, porém há os deuses menores, né? Aperfeiçoar no sentido irônico, tá? Então, nós somos acusados de arrogantes porque nós cremos em um único Deus. Não, mas eu acredito que há outros deuses, no sentido, há outros seres supremos, há outras forças que podem fazer isso por nós. Irmãos, é, é, olhando para isso, tá? Quero só fazer uma extensão disso. Nós, às vezes, acusamos outras religiões porque eles pedem bênçãos a outros nomes que não são Deus. Mas quando nós praticamos a mesma coisa, nós estamos de pé de igualdade a eles. Quando nós não entendemos que a nossa adoração deve ser exclusiva a Deus. É melhor ser chamado de arrogante do que ser visto diante de Deus como um idólatra, como um politeísta, como alguém que adora vários deuses. Então nós só cremos em Deus. A velha acusação da Trindade também é outra falácia. Ah, vocês creem em 3 deuses. Vocês aí oram para Deus Pai, ora para Deus, né? Ora para Jesus e ora para o Espírito Santo, como se fossem 3 deuses. É uma velha falácia, não é nova, isso aí é lá do século 2, 3 em diante. Essa discussão já foi feita e refeita muitas e muitas vezes. É fácil de entender isso, tá? No sentido de que nós cremos em um único Deus. O problema está na forma como a gente expõe isso. Quando a gente fala eu creio em Deus, eu creio em Jesus e eu creio no Espírito Santo, eu sei que você crê que Jesus é Deus, eu sei que você crê que o Espírito Santo é Deus. Só está errada a forma de pronunciar. Porque se você crê em Deus e você fala eu creio em Jesus, está dizendo Jesus não é Deus. Mas eu sei que você crê em Deus. Então, o correto é eu creio no Pai, eu creio no Filho e eu creio no Espírito Santo. Creio que eles são Deus. Um Deus em essência, em 3 pessoas. Isso foi muito discutido, foi resolvido nos vários concílios que a igreja teve. Não é nenhuma. Não é difícil de nós compreendermos isso, embora este tema da Trindade é algo mais de fé do que propriamente de você dizer assim, eu entendi, compreendi. É mais de fé. Então, nós, pela fé, cremos em um só Deus que subdivide-se em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Pronto, é isso que nós precisamos saber. Tá? E nós somos acusados também de ser retrógrados. Essa retroação, de dizer assim, isso é coisa do passado. Hoje não dá mais para ficar crendo nessa fé ultrapassada de que existe somente um Deus, o Deus dos hebreus. Acorda para a vida, seja moderno, né? Hoje, desperta, meu filho. Hoje a gente está livre, né? A gente é livre para crer no que a gente quiser. Realmente, você pode crer até na cadeira. Pode crer que a câmera vai fazer um milagre, embora faça a questão estética aqui, mas é melhor ser chamado de retrógrado, que nós vivemos uma retroação, do que ser visto diante de Deus como um idólatra. E por fim, nós somos acusados de ser irrelevantes. Isso é irrelevante. Diante do que nós temos hoje, a fé de vocês é irrelevante. Não tem sentido nenhum, não muda nada, não causa efeito nenhum, não transforma nada. Então, também é melhor ser chamado de irrelevante ou de irrelevância do que ser visto diante de Deus como um idólatra. Então, são nossos desafios. Se você der um Google aí, ou procurar pelos vídeos no YouTube, procurar sobre debates entre ateus e cristãos, você vai ver sempre muito dessas 3 coisas incutidas no debate. Vocês são arrogantes, só vocês têm a verdade? Só vocês estão certos? Vocês não se abrem para uma outra possibilidade? Vocês são retrógrados, vocês têm que entender que hoje a ciência, é sempre a ciência, que é uma espécie de Deus também, da qual foi venerado, principalmente na época da pandemia, né? Só se falava do quê? Ciência, ciência, ciência. A ciência que ditava as regras.
de temas que nem se tinha como saber, né? Não é que a gente é anti-ciência ou que a gente nega, né, o negacionismo, que é uma palavra que nós aprendemos e na pandemia aí muita gente nem sabia, né, mas aprendeu. A gente não nega evidências. A gente somente questiona. Eu acho que não questionar é uma tolice, é sim uma arrogância. Não dar espaço a questionamento, não dar espaço ao debate. Mas os adoradores dos ídolos, eles não dão espaço ao debate. Vai conversar com alguém que tem um ídolo, falando agora de questão de religião. Ela fala assim, opa, religião não se discute. Como não? Quem? Eu acho o seguinte, as discussões que tem com pessoas idólatras são inúteis, na minha maneira de ver, porque a Bíblia diz que a discussão corrói como câncer. As pessoas não seguem, até que Deus toque no coração da pessoa e revela o verdadeiro conhecimento de quem é Deus. As nossas palavras podem chegar nos ouvidos, mas não chegam no coração. Porque se o coração é idólatra, você pode falar o melhor sermão, você pode ter a melhor oratória, ou então você pode ter todas as ideias bem formuladas. Se o coração é idólatra, não adianta. Não adianta. Então isso é um problema. Tá? É um problema. Realmente, não tem como discutir com o idólatra. Ele já está cego. Sim. Sim, porque ele já está cego pelo seu ídolo. Ele venera o seu ídolo, ele cultua o seu ídolo, então ele não vai dar espaço para outros, para uma outra possibilidade. Os desafios dos juízes também, na época dos juízes e dos profetas, eles tiveram seus desafios. Quais eram? Se a gente for ver até o ano 586, tá, antes de Cristo, foi quando começou aí a primeira parte do exílio dos israelitas, a primeira leva, né? O politeísmo, segundo alguns estudiosos, fazia parte da cultura de Israel. Eles tinham esse hábito de de carregar consigo os seus deuses, os deuses do lar e outros tipos de deuses, tá? Deus sempre combateu isso. Deus nunca tolerou isso. Tá? Deus nunca tolerou que o povo fizesse. O povo demorou para se desligar disso. Mais à frente é que o povo, lá no século II, no período dos Macabeus, que realmente o povo vai cair em si e ver que toda a história do povo de Israel foi manchada pela idolatria. Mesmo quando constituído como nação, Deus precisou levantar os profetas um pouquinho atrás. Os juízes, a gente já falou isso aqui, se você for ler o livro de Juízes detalhadamente, você vai ver que o motivo da queda daquele povo foi sempre quando ele estava em crise, Deus enviava um juiz, vencia-se a guerra. E aí, quando estava um momento de paz, acabava-se a guerra, eles faziam o quê? Se prostituíam espiritualmente e iam cultuar outros deuses. E então eles sofreram muito por causa da idolatria, eles abraçavam todos os tipos de deuses. Depois, no período quando Israel se constituiu uma nação, eles trouxeram para dentro do arraial de Israel, para dentro do espaço onde era para ser somente a Deus, outros deuses. Nós já falamos, Davi teve que enfrentar isso, quebrando ídolos, expulsando os feiticeiros. O rei Salomão, que depois se constituiu casamentos políticos que as suas mulheres, diz a Escritura, que na sua velhice perverteram o seu coração, fazendo com que Salomão absorvesse toda a idolatria ou os deuses daquelas mulheres. Então, isso é muito, muito corriqueiro no Antigo Testamento. E os relatos que nós temos nas Escrituras, alguns mostram claramente como esse povo tinha um coração idólatra. Um dos casos mais graves, que trouxe realmente a ira de Deus sobre aquele povo, trouxe a mão de Deus sobre eles, né, o caso do bezerro de ouro do Êxodo 32, ou também a consequência de Salomão, né, do próprio rei Salomão, ele sofreu com a mesma e teve duras consequências, quando lá em 1 Reis, capítulo 11, mostra como Salomão se deixou ser seduzido pelos deuses das suas esposas ou concubinas. E vemos o caso emblemático de Isaías 44, versículos 13 a 20, quando
Isaías expõe de forma vívida o absurdo da adoração aos ídolos. E essa passagem ela vai nos fazer compreender bem da questão dos pecados que estão presentes no nosso coração quanto à idolatria. Tá? E está muito ligada ao paganismo, à adoração aos demônios do Antigo Testamento. Então, as Escrituras elas estão cheias de exemplos de como o povo de Israel caminhou e viveu a idolatria. Os apóstolos também tiveram seu desafio. Devido ao politeísmo greco-romano, em que os judeus estavam inseridos, os apóstolos pregavam salvação exclusiva em Jesus, em meio a uma sociedade amplamente politeísta. Então, a fala dos apóstolos no Novo Testamento ela é muito importante, irmãos. E ela é muito significativa, porque quando eles estão pregando salvação exclusiva em Jesus, não é somente algo romântico ou apenas o segmento de uma narrativa do Antigo Testamento. Não, é um combate ao politeísmo. Nós precisamos entender isso. Se a gente pegar o Novo Testamento e falar assim, não, Deus é o cumprimento lá de Êxodo 20. Não é, mas também tem algo algo embutido aí, qual é? O combate ao politeísmo. Roma tem muitos deuses. Os deuses gregos foram trazidos para a Roma com nomes diferentes. O próprio César foi denominado um deus. Então, a pregação da salvação exclusiva em Jesus é um combate a esse politeísmo que está tomando conta da sociedade greco-romana da qual os apóstolos estão inseridos. Atos 17 é emblemático. Quando Paulo chega lá no Areópago, ele vê lá espaço reservado a muitos deuses. Eram deuses de todos os tipos. E ele vê, inclusive, um altar que não tem uma representação, mas está lá, ao Deus desconhecido. Porque eles estavam com a preocupação de se esquecesse de algum Deus, então deixavam lá aquele altar vazio para que esse Deus fosse esquecido. Algo muito parecido com o dia de Todos os Santos. Se esqueceram de dar um dia a algum santo, então tem o dia de Todos os Santos, da qual se lembra ali, né? Talvez tenha esquecido o Deus da unha, do livramento da unha cravada, alguma coisa do gênero assim. Então se coloca naquele dia lá. Assim também era esse espaço ao Deus desconhecido, para eles não esquecerem. Os apóstolos também advertem a igreja de Colosso de forma muito dura, né? De forma muito dura. Eram desafios que ele tinha. O Colossenses 3:5 é muito emblemático para esse combate. Bom, a idolatria é um deboche. É um deboche a Deus, e Deus debocha também do idólatra. Tá? A idolatria é um pecado sério e grave. Se tem algo que Deus trata de forma gravíssima e de forma séria, é a idolatria. Por quê? Deus ele combate a idolatria e ele então se revolta no sentido humano, tá? Contra a idolatria, por quê? Porque a idolatria é um ídolo que quer tomar o lugar de Deus, que quer roubar aquilo que pertence a Deus. Deus despreza e expõe os deuses falsos à completa nulidade. Isaías 40 é um forte indício disso. Vamos ler esse texto, que é bem interessante. Isaías 40, 19 e 20. Lê lá o que diz, 19. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias. De prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não se oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundimentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus, como cortina e os desenrola como tendas para nele habitar. E aí vai continuar o texto, Deus falando da sua grandeza e da nulidade dos ídolos. Os ídolos podem fazer o quê? Eles são esculpidos por mãos humanas. São feitos por mãos humanas. Tá?
Nós vamos ver isso de novo repetido em 1 Reis. Então, como povo eleito de Deus, Israel não podia deixar o Senhor para seguir os deuses das nações vizinhas. Isso foi, inclusive, dito a eles, para que eles tomassem cuidado de não deixar Deus. Isso foi profetizado muito tempo antes deles serem nações, para que eles guardassem o seu coração e não se enveredassem pelos deuses vizinhos. Isso foi dito para eles. Então, a idolatria diante de Deus era inaceitável. Deus não aceitava a idolatria, de jeito nenhum. Por isso que Deus diz: quando vocês herdarem a terra que eu prometi aos seus pais, tomem cuidado para que vocês não adorem os deuses dessas cidades. Não absorvam os seus costumes e não se misturem às suas mulheres. Mas eles fizeram tudo o contrário. Então, Êxodo 32, que é emblemático, né? O Senhor falando do ídolo, olha que interessante. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Esse texto é muito emblemático, muito interessante, por alguns fatores. Primeiro, nós vemos um deboche da parte do povo quando faz um bezerro e diz: é este que nos tirou do Egito. Mas quem tirou eles do Egito? Deus. Mas o povo está dizendo: este é o nosso Deus. Nos curvemos a ele, nos adoremos a ele, porque foi ele que nos tirou do Egito. E Deus responde, de certo modo, com um deboche para Moisés. O que Deus diz para Moisés? O seu povo, e olha lá, que fizesse subir do Egito. Deus está dizendo: olha, Moisés, é seu povo que você fez subir do Egito. Isso não é meu povo. Jesus exorta lá no caminho e diz assim: sempre fiel até a morte. Por você hoje entrar no seu caminho de Deus, você não está dizendo que é errado. A gente vê Salomão que fez, Deus era todo esse através da vida dele, mas ele não foi fiel no decorrer de um certo período da sua vida, e ele fez coisas que desagradou a Deus, por isso que ele disse para os idólatras: sempre fiel até a morte, não pela coroa da vida. Sim. A idolatria ela é sutil e ela está presente em todo momento. Nosso coração, como nós já falamos, é uma fábrica de ídolos. Nós é que temos que tomar cuidado e vigiar em todo o tempo para não sucumbir à idolatria. Tá? E ter essa firmeza que os apóstolos tinham. Tá? E pregaram. Os apóstolos, eles então demonstraram isso. Se lá no Antigo Testamento a idolatria é fortemente censurada e reprovada, a situação é a mesma no Novo Testamento. Tá? Com a progressão aí do Evangelho, ou o avanço dela, no meio dos povos gentílicos, das nações não cristãs, os crentes precisavam então discutir questões relacionadas à idolatria. Quando nós vemos Atos 15, por exemplo, depois 1 Coríntios, 1 Pedro e também Apocalipse, eles precisam discutir sobre isso. Conforme o evangelho vai tomando o corpo, vai crescendo e vai progredindo no meio do povo, as coisas precisam ser discutidas. A questão da comida sacrificada, como que eles iam lidar com isso, questões de costumes que eles possuíam, que eram atrelados a ídolos. Então, eles precisavam discutir isso aí. Como nós hoje precisamos discutir sobre os deuses do nosso século. A tecnologia, a questão do mamon, que ele só vai mudando o seu corpo, mas as ações são a mesma. Tá? A idolatria, a idolatria a político, a idolatria então, são coisas que nós temos que discutir como igreja nos dias de hoje. Tá? No capítulo 1 da carta aos Romanos, Paulo escreve sobre as vãs filosofias humanas que muda a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então, a idolatria ela vai se descambeando e vai progredindo também ao modo em que Paulo diz que, por causa disso, isso altera, né? O homem vai mudar a glória de Deus, ele vai tirar a glória de Deus e substituí-la por uma glória humana. Ele vai tirar a glória de Deus, que é incorruptível, né? E vai então se enveredar por outro tipo de caminho,
ofendendo a Deus e irritando ao Senhor. Ao ponto que no capítulo seguinte, Deus vai falar, então vocês estão entregues aos seus próprios pecados. Já que é assim, vocês estão corrompendo a minha glória, já que vocês não querem ser exclusivamente meu povo, então vocês estão entregues a todo tipo de práticas perversas. Tá? No Novo Testamento, qualquer um que adora deuses pagãos ou coloca qualquer coisa numa posição mais elevada que o Senhor e deposita nessa confiança que só deve ser demonstrada a ele, é chamado de idólatra. Então, qualquer coisa que é colocada no nosso coração que roube o espaço de Deus é idolatria. Tá? Por exemplo, uma mãe que coloca o seu filho acima da glória de Deus é uma idolatria. E tem muitas mães que idolatram os seus filhos. Alguém pede para que a mãe não ame o seu filho, para que a mãe não faça tudo para o seu filho? Claro que não. Mas ela não pode idolatrar o seu filho. Irmão, já vi cada cena acontecendo dentro da igreja. Certa vez, uma irmã, né, esse menininho era muito bagunceiro na igreja. Hoje ele é grandão, né? Hoje é uma bênção. Muito bagunceiro. Então, ele no momento que a igreja estava lá, o pessoal tudo, a igreja pentecostal, né? Tudo estava lá. E ele, então, tinha mania de provocar os diáconos. Novos diáconos, a Melina e seu Dino, novos diáconos. E ele, então, vai e começa lá a provocar, fazer careta, fazer, né? Ficar, tipo, provocando. E ele foi e mostrou o dedo para um dos diáconos. Mas aquilo foi muito... E a mãe lá, o mundo acabando, tudo, né? E esse não podia tocar nele. Se alguém falasse alguma coisa com ele, aquela mulher virava o giraia, né? Para quem não conhece o giraia, né? Era uma expressão que se usava, né? Não conhece, né? Então, a mulher se transformava a ponto do casamento dela ter sido rompido, porque o marido foi corrigir o próprio filho diante de um ato que ele cometeu, e ela voou em cima dele, arranhou ele todo, um irmão muito piedoso, muito crente. Ela foi para cima com tudo, com unhas e dentes. Foi para cima, ele foi preciso se defender, né? E não teve mais como o casamento continuar. Para vocês verem o nível da idolatria que aquela mulher tinha. E separou, não teve como mesmo. Ele chegou e falou para a igreja, olha, com ela não tem condições, que não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta. Se eu não puder corrigir o meu filho diante do que ele está fazendo de errado, pecando contra Deus, né, se transformando num menino mimado, não tem condições. E ela não abriu mão. Não abriu mão. Saiu da igreja, inclusive. Saiu da igreja, inclusive, porque mexeram no ídolo dela. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, que esse menino, quando ele pegou uma idade um pouquinho melhor, próximo dos 12, 13 anos, ele foi morar com o pai. Hoje é uma benção, um menino crente, trabalhador. Né? Então, vejam só, criou um ídolo. Quando nós colocamos o esposo ou a esposa como um ídolo, nós estamos praticando, tomando o lugar de Deus. Então, a idolatria é muito sutil e fácil da gente praticá-la se nós não tomarmos cuidado. Por isso que dá para voltar no começo. Detecta a idolatria. Que tipo de idolatria a gente está tendo? O carro? Tem até o ditado, né? Tem mulher que olha para o carro e fala assim, eu queria ser tanto você. Porque eu queria que meu marido cuidasse de mim como ele cuida de você. Porque ele criou no carro uma idolatria. Então ele vê lá, nível do óleo, gasolina, se o pneu... esse pneu está tão lá. Coitada da mulher que está lá, não faz um cabeleireiro há 1000 anos, mas o carro tem que trocar o pneu, tem que calibrar, não, tem que dar um toque refinadinho, um risquinho aqui. E a coitada lá toda, né? Já precisando de um tapa legal, um tapa no bom sentido, né? Vai que alguém pense que é agressão, né? Mudar a palavra, né? De uma atenção maior, mas toda a atenção dele é para o ídolo. Para o ídolo. Ou aqueles que praticam do seu trabalho, né? O ídolo, o trabalho. Então eles se entregam para o trabalho de corpo e alma, o tempo, os seus esforços. Não vem para a igreja por quê? Estou trabalhando. Não vem mais na família, por quê? Estou trabalhando. Não vai mais, não se reúne mais com os amigos, por quê? Estou trabalhando. Não tem mais envolvimento com a sociedade, por quê? Estou trabalhando. Então nós temos que tomar cuidado. Então. Exato, não confia, né? Porque do ídolo dele é quem dá a provisão. Então a idolatria é apontada por Paulo como sendo uma obra da carne. E Paulo associa a idolatria com outras práticas pecaminosas, por exemplo, como a concupiscência
e práticas malignas, como, por exemplo, a da bruxaria e a imoralidade sexual. Paulo iguala tamanha gravidade da idolatria. Paulo diz, isso é semelhante a essas práticas aqui, bruxaria, imoralidade sexual e outras concupiscências maiores. Paulo, né, principalmente Paulo, mas os apóstolos, eles tinham um trato com os pagãos. A idolatria com os pagãos. Paulo inicia sua abordagem com delicadeza, apesar da idolatria gerar revolta em seu espírito. Atos 16 vai dizer que Paulo ficava conturbado diante daquela idolatria que estava sendo praticada no Areópago, mas ele chega e fala assim, olha, estou vendo que vocês são religiosos, estou vendo que vocês são homens que realmente têm prazer aí na prática de cultuar, de cultuar a Deus, né? Mas estou vendo ali que tem um altar que está vazio e tal, e é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. Então vejam só, com os pagãos, Paulo ele é mais sutil, ele é mais delicado, tá? Ele aborda o assunto com os pagãos, porém, com os cristãos, Paulo muda o tom, ele é mais incisivo. Por quê, meus irmãos? Porque os dois são idólatras, os dois causam revolta em Deus, os dois cometem pecado grave diante de Deus. Porém, um não conhece a Deus, o outro conhece a Deus. Então, Paulo quer conduzir os pagãos a Deus, sendo o quê? Aproveitando este momento de fé que eles têm nos seus deuses e trazendo o conhecimento da verdade. Agora, com um cristão é diferente a tratativa. Paulo e os apóstolos são mais duros. João diz, filhinhos, ou filhos, né? Guardai-vos da idolatria. Tomem cuidado, se livrem disso, se protejam disso. Tá? E olhando para esse trato com os crentes, Paulo usa o momento da ceia. Por quê? Porque justamente Jesus ele requer exclusividade. Ele não divide a sua glória com outros, e qualquer participação de outra religião ou outro Deus que não leve em conta a pessoa de Deus, isso é chamado de idolatria, isso é prática idolátrica. A ceia do Senhor, ela representava, para aquela época, e deve representar, entre outras concepções, o quê? A comunhão da igreja com Cristo, né? E esse comportamento que eles estavam tendo lá no capítulo 11 de Corinto, no capítulo 10 Paulo vai abordar isso também, estava trazendo o quê? Estavam mostrando práticas de egoísmo, práticas que contradiziam abertamente o sentido da cerimônia da ceia. Tá? E essa distorção por parte dos crentes de Corinto estavam descaracterizando o quê? A ceia. Porque eles tornavam um ambiente impróprio para celebrar a comunhão do corpo de Cristo. E é muito interessante, olha o texto de 1 Coríntios 10. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Então, Paulo está falando da ceia, mas ele está dizendo, cuidado, fujam da idolatria. Por quê? Falo como é entendido, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar, mas que dizem que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam os demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podes beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou irritemos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Então Paulo está dizendo, vocês não podem ter práticas idolátricas. Vocês não podem participar da mesa da comunhão e da mesa de culto ao demônio ao mesmo tempo. Vocês não podem fazer da ceia do Senhor, do momento da ceia do Senhor, aquilo que é feito nas práticas idolátricas. A ceia é um momento de comunhão. Quando vocês tomam e comem a ceia antecipadamente, desprezando aqueles que estão por vir, vocês estão praticando o ato de idolatria. Vocês estão pensando somente em vocês. E a ceia representa o quê?
a comunhão do corpo de Cristo, simbolicamente fazendo isso um só corpo. Então, Paulo, ele exorta, não tem conversa, não tem delicadeza para mostrar. Inclusive, ele diz assim, vocês podem fazer parte da mesa do Senhor e da mesa de demônios? Com os pagãos era, vejo que vocês são religiosos, vocês são espirituais, que vocês se preocuparam em não cometer um pecado contra algum Deus que vocês porventura esquecessem. E eu quero falar desse Deus que vocês porventura esqueceram, da qual tem um altar destinado a ele. Delicadeza, sutileza, né? Responsabilidade. Com os cristãos não, vocês conhecem a verdade. Tomam jeito. Se convertam. Parem de ficar maculando a ceia do Senhor. Parem de idolatria, fujam dela. Então esse é o momento. E nós temos que fugir pelo menos de 3 tipos de idolatria. Vou passar rapidinho por aqui, depois tem esse material para vocês se degustarem e avançarem mais. Tá? Primeira, adoração a deuses, né? Essa questão de idolatria cultual mesmo, cultuar a outros deuses, cultuar a pessoas que não são deuses. Nosso país é um país muito idólatra, assim como outros países que foram colonizados pelos portugueses e pelos espanhóis. Então, se pratica todo tipo de adoração a outros deuses que não são o Senhor. Adoração a criaturas. A idolatria a seres criados por Deus é loucura. Então, hoje em dia, nós temos pessoas que cultuam e fazem cultos às coisas criadas por Deus. Por exemplo, a lua, ao sol, né? A terra, a animais, muitas coisas, muitos cultos são praticados por aí afora. Isso nós temos que tomar cuidado. Quando nós colocamos a criação de Deus acima, né, da adoração a Deus, nós estamos praticando adoração à criatura e não a Deus. Então, nós temos que tomar cuidado, nós estamos na era na era em que as pessoas trouxeram para si os pets, né? São bichinhos bonitinhos, maravilhosos, são muito lindinhos. Mas nós já estamos vendo isso, tem pesquisas, tá? Tem pesquisa, não é algo falado da boca para fora, não. Tem pesquisa, você pode procurar isso se você tiver interesse no assunto. Pessoas que elas vivem para os seus pets. Então, uma petilatria, né? Vamos chamá-la assim, petilatria, onde as pessoas elas têm os seus animais de estimação e os idolatram. Gastam fortunas para satisfazer, né, aquele. Não que o bichinho tenha pedido isso, tá? O bichinho é uma parte inocente aí, é o bichinho. Mas as pessoas gastam fortunas, elas brigam por aquilo, né? Elas praticam, dedicam o seu tempo ao bichinho ali, e ai de quem ir contra aquilo. Chamam de filhos, né? Mãe de pet, pai de pet, né? Tem uma influenciadora que eu gosto muito dela, fala assim que o perfil do novo homem, o homem moderno o homem sentimental, franzino, né, franzino no corpo, sentimental, muito sensível fala-se uma mulher vai falar com um homem, ele já se desabrocha todo, parece uma rosa, né, aquela rosa quando vai cair nas suas pétalas, e ele é pai de pet. E deve ter umas 2 rosas lá na sua sala que ele fica aguando lá. Não tem problema ter rosa, mas isso mostra muito a figura do homem moderno. É o homem mais sensível, frágil, né, que se desabrocha por qualquer coisa, né, e fica lá chorando, né? A mulher tem que consolar o cara, vem cá, seja homem, rapaz, para de chorar. Ele, não, porque brigaram comigo, falaram comigo, aquela coisa, né, aquela vozinha mansa. E é pai de pet, está lá passeando com o seu pet na rua lá, e geralmente é aqueles pets mais fofinhos, né, mais de coisinha linda, né, aquela coisinha assim, não é mais aquele homem raiz, né, porque a sociedade também mudou isso. Então, as mulheres também, a mulher, ela fala que a mulher é aquela do cabelo azul, né, da mulher que não se depila, a mulher do cabelo azul, do forte, musculosa, que está lá com o seu pet também, é mãe de pet. Então, isso é uma idolatria que se vai se praticando e a pessoa acha, não, mas que isso, eu não sou. Só isso. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? E adoração ao dinheiro. Colossenses capítulo 3, versículo 5 vai dizer isso. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza,
paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, Paulo e os demais apóstolos, eles entendem que a ganância, ou seja, a adoração a Mamon, ela é uma idolatria. Ou a ganância é uma idolatria porque é um culto a Mamon. Então, tomar muito cuidado com quando nós adoramos o dinheiro, querer mais, investir mais. Vocês sabem que está ocorrendo na Câmara, lá em Brasília, está ocorrendo a CPI das pirâmides e dos bitcoins, lá, das pirâmides financeiras, né? Inclusive, artistas estão sendo convocados para ir nessa CPI, jogador de futebol famoso, porque são investimentos ilícitos. Então, jogadores de futebol tomaram prejuízos milionários aí, romperam amizades, crentes, 2 jogadores crentes, né, se enveredaram por esse caminho dos bitcoins, né, dos investimentos financeiros para consumir mais, uns caras que ganham aí quase 1 milhão por mês, investiram fortunas nisso aí, perderam, romperam a amizade, perderam até a comunhão de irmãos entre eles. Né? Então, por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem mais. Porque Mamon, o que Mamon diz? Venha, me cultue, porque cultuando a mim você vai ter mais dinheiro, 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 dinheiro. Então, o adorador de Mamon, ele só tem uma voz no seu ouvido. Conquiste mais dinheiro, conquiste mais prosperidade, tenha mais, invista mais, tenha mais, venha mais, busque mais. É isso que Mamon vai estar dizendo para ele, e ele então acaba entrando por esse caminho. Neste versículo, Paulo entende que a ganância vem ao lado de todo tipo de impureza. O amor ao dinheiro é tão perigoso quanto a imoralidade sexual, assim como o adultério é uma traição ao cônjuge, a idolatria é uma traição à aliança com Deus. Então, Deus abomina a idolatria porque ela é uma quebra da aliança com o Senhor, seu Deus. Quais meios que nós podemos identificar a idolatria? Pelas Escrituras. Pelas Escrituras. As Escrituras estão repletas, do começo ao fim, que nos dão todos os tipos de informação, nos dão exemplos, nos dão consequências da idolatria. Então, a Escritura é um meio da gente identificar. O Espírito Santo, ele nos ajuda a detectar todo tipo de idolatria e nos ajuda a fugir delas também. E uns aos outros, se nós nos ajudarmos uns aos outros, nós conseguiremos também vencer a idolatria. Devemos estar prontos, e não tem problema nenhum, meus irmãos. Nós precisamos ser crentes maduros. A maturidade cristã é algo que precisa ser trabalhado em nós. Então, se alguém chegar, está vendo o irmão ali praticando uma idolatria, chegue nele, com amor, tá? Mas com fidelidade às Escrituras, diz, irmão, isso não é para nós, isso é uma espécie de idolatria. Tá? Explique para ele biblicamente, se disponha a ajudá-lo, oriente. Por quê? Porque é assim que os crentes faziam no passado. A gente não exorta os nossos familiares, não ajuda os nossos familiares ou pessoas que a gente ama, que não são da nossa família, a andarem no bom caminho? Por que nós não nos ajudamos uns aos outros? Isso era algo comum entre os crentes do passado. Então, de uns anos para cá, é comum, e é muito comum mesmo, a gente vê pessoas seguindo o seu ídolo político, tá? Que promete salvação via Estado. Então, de uns anos para cá, a idolatria política ela se tornou muito forte no nosso meio. A gente vê lá os ídolos na televisão dizendo assim, venha aqui, eu vou resolver o seu problema, eu vou te dar de comer, vou te dar uma casa, vou te dar moradia, vou te dar escola, você vai ter tudo o que você quer, porque eu vou dar para você. E aí a pessoa vai lá e fica lá, né? Cantando suas musiquinhas, usando as suas cores, praticando, replicando a sua ideologia. Há muito tempo atrás, há uns anos atrás, quando o Lula ele foi preso, uma cena que eu não quero falar dele, tá? Não quero gastar meu tempo falando dele, mas uma cena na prisão dele me chamou muito a atenção. 2 cenas, na verdade, me chamam muito a atenção quando ele lá em São Bernardo do Campo, em cima de um carro alegórico, não, como chama esses? Caminhão, né? Carro-som. Ele estava lá. Primeiro, estava do lado dele um pastor evangélico, fazendo o culto para ele, orando e pregando para ele. O sermão daquele pastor
foi um sermão falando do Lula. Do Lula, um sermão falando do Lula. Vocês pegarem lá no YouTube, vocês vão ver. Pastor muito famoso, que já foi muito importante para o nosso cenário brasileiro, já foi muito respeitado, e ele então comparou Lula a Jesus, dizendo que assim como Jesus foi preso injustamente, Lula estava sendo preso injustamente. Assim como Jesus foi sofrendo injustamente, neste dia nós estamos vendo Lula sofrer injustamente. Essa foi a primeira grande cena que eu vi. E o segundo, quando o Lula começa a falar, ele diz assim: o Lula não é uma pessoa, mas é uma ideia. Não, aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu tinha visto essa fala numa série que eu estava assistindo, onde o personagem ele diz assim: eu não, todos somos tal nome, né? Acho que todos somos Negan, né? Quem assistiu aí a série sabe qual que é, o The Walking Dead, né? Tinha um personagem que chamava Negan, que era um homem do mal, e então tinha muitos seguidores do Negan. E aí as pessoas, ele dizia assim: quem é o Negan? Todos somos Negan, porque Negan não é uma pessoa, Negan é uma ideia. E o Lula replicou essa ideia. Não sei se ele assistiu a série, mas ele falou isso aí. E isso faz muito sentido, porque quando você pega os seguidores, todos praticam a mesma coisa. E isso não é exclusividade do Lula. Quando vocês pegam outros políticos, seja o Bolsonaro, seja o Ciro Gomes, seja quem é mais do passado vai lembrar, né? Jânio Quadros, Tancredo Neves, Orestes Quercia, tantos outros nomes da política, as pessoas, elas compram a sua ideia. E então aquele grupo de seguidores não passa a ser mais anônimo. Esses anônimos, eles não passam mais a responder pelo seu nome, mas passam a responder como lulistas, bolsonaristas, petistas, PSDBistas, janistas. Não é assim? Você passa a dizer assim, a pessoa ela até se identifica assim: não, eu não sou o Samuel, eu sou um, sei lá, petista, por exemplo. Não sou, tá? Mas a pessoa se identifica como isso. Eu sou um bolsonarista, eu sou um janista. Então a pessoa se identifica pelo seu ídolo. Isso é um perigo, isso não é para nós. Isso não é para nós por quê? Nas Escrituras, nós não temos um único texto que apoie a ideia de que o cristão deve depositar sua confiança ou poder no Estado. Não há. Nós não temos um texto na Escritura que diz: sigam o Estado. Pelo contrário, diz que nós devemos obedecer o Estado, honrar o Estado, tá? Por ser nossos pais, no sentido de autoridade, mas que nós não devemos a viver o seu quando se confronta, quando o Estado confronta a lei de Deus, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, toda idolatria política é pecado. Então, isso é uma frase aí do Ivênio Hermes, que ele diz: quem idolatra político o coloca na mesma posição de Deus. Algo tão lógico assim jamais deveria ser praticado por quem se diz adepto da fé cristã. Isso vale para nós. Vale para nós. Vai chegar um momento de eleição e nós não devemos deixar que o nosso coração se inflame por qualquer um que seja. Nós temos a nossa preferência, nós acreditamos que alguns, eles realmente buscam o bem-estar da população, mas, irmãos, vejam só, nós não podemos dar o nosso coração a essas pessoas. Eles não podem salvar-nos. Eles não podem mudar a nossa condição. Seja ele quem for, do A ao Z, seja ele quem for. Eu admiro, eu respeito, eu honro enquanto essa pessoa estiver agindo na verdade que está de acordo com a verdade do Senhor. Seja ele quem for, eu posso amar aquele candidato X, mas eu não posso idolatrá-lo. Ele não é Deus, nunca será e não terá condição de resolver o meu problema. Qual a solução para a idolatria? Rapidamente, simplesmente é essa: amar a Deus, amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Olha que interessante, esse texto de Deuteronômio é muito forte. É um combate à idolatria. Como se combate? Amando a Deus de todo o coração. De todo o coração é o quê? Plenamente. De modo que não haja espaço para político, não haja espaço para o pet, para o filho, para a esposa, para o esposo, para o carro, para a igreja, para o Estado. Não haja espaço para ninguém mais. Se o seu coração for plenamente do Senhor, você está resguardado de qualquer idolatria.
e de toda a sua alma, falando da questão psíquica, inteligível, emocional, né? E de todas as suas forças, ou seja, com todo o seu empenho, com toda a sua vontade, com toda a sua gana. Então, esse é um remédio para combater a idolatria. Concluindo, diante disso, precisamos identificar as causas que nos levam à idolatria, como isso se desenvolve no coração e combatê-las, combater os ídolos do nosso coração. O desejo de Deus é que desfrutemos das suas bênçãos com santo temor. Devemos sondar as motivações do nosso coração para que nós não sejamos e não caiamos na idolatria. E agir como Abraão, que ouviu o chamado do Senhor e entendeu que só há um Deus sobre os céus e a terra, o Criador de tudo, e que somente Ele é o único digno de ser adorado. Como Daniel, que em plena Babilônia, cheio de ídolos, Daniel fez o quê? Não se contaminou com os ídolos daquela nação. Se guardou e não se corrompeu. Devemos agir também assim como agiu os três meninos da fornalha, Misael, Ananias e Azarias, conhecido por Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam no meio de um povo idólatra, mas eles preferiram dizer o quê? Servimos só a Deus. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, morreremos. E tinham esperança e fé no Senhor. A idolatria, ela deve ser combatida sempre, meus irmãos. Nós devemos ter isso em mente. Porque, assim, o salmista ele expressou isso bem no Salmo 138, dizendo: eu te louvarei de todo o meu coração e na presença dos deuses. Qual? Trabalho, mamon, as criaturas, os políticos, as questões que o nosso coração fabrica. Diante de todos esses deuses, nós vamos fazer o quê? Cantar louvores. Então, quando o nosso coração estiver assim, com aquela vontade, aquela disposição de adorar um outro Deus, faça o quê? Cante louvores. Né? Eu te louvarei, Senhor. Né? Na presença dos deuses a ti cantarei. É isso. O único remédio que nós temos é louvar o Senhor de todo o nosso coração. E finalizando a nossa aula de hoje, Tim Keller, esse livro é muito bom, Deuses Falsos, recomendo, é um livraço que vai falar sobre isso. Olha o que diz na página 13 desse livro do Tim Keller. O coração humano toma coisas boas com uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz dela seus bens últimos. Nosso coração as diviniza como se fossem o centro de nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança e satisfação se alcançarmos. São os deuses da nossa geração que nosso coração olha para tudo isso e diz assim: eu preciso adorar a família, preciso adorar todas essas coisas porque elas são os meus bens últimos. E aí está o nosso coraçãozinho, fabricando todo dia uma espécie de ídolo. O que o seu coração tem fabricado? Que tipo de Deus o seu coração tem fabricado? Qual o tipo de ídolo que o seu coração tem te despertado a cultuar nos dias presentes? Sugestão de leitura? Aí, vocês depois vão ter disponível aí. Hoje está fácil consumir esses livros, porque tem a versão e-book, que é muito mais barato, muito mais prática. Você leva no celular, tá vendo? Dá para usar o celular de modo correto. Dá para você baixá-los, dá para você comprá-los numa versão mais barata ou fisicamente, né, para você poder riscá-lo, poder tê-lo na sua estante. Esse livro do reverendo Mauro Meister é um livro muito interessante, que ele vai falar qual é a origem da idolatria. O livro do Felipe Fontes, que vai falar desse inimigo ignorado, né, que está no nosso coração, que é a idolatria. Esse livro também da Elise, que é um livro muito interessante, que ela vai falar aí quais são os ídolos que realmente estão impregnados no nosso coração. E o Dr. David Cleverson, ele vai trabalhar também com a idolatria secreta. Ele vai falar dos atos idólatras do coração do homem. São livros aí que vocês podem estar consumindo e pode estar aí adquirindo para o crescimento. Amém?